O Irã lançou nos últimos dias mais de 200 mísseis contra Israel como forma de retaliação. Esse ataque em larga escala reacendeu discussões sobre uma possível escalada global do conflito. Será que essa nova ofensiva do Oriente Médio pode ser a gota d'água que faltava para uma terceira guerra mundial? O confronto direto entre Irã e Israel ganhou força em outubro de 2023, quando o Hamas, um dos principais aliados estratégicos de Teherã, lançou um ataque surpresa contra Israel. Esse episódio foi o estopim para uma nova onda de retaliações, nas quais Israel intensificou as ofensivas contra alvos de grande valor simbólico e estratégico para o regime iraniano. Fora do território iraniano, os principais alvos de Israel sempre foram os chamados grupos vassalos de Teherã, como o próprio Hamas e o Hezbollah. Mas desde o início da escalada, ficou claro que os israelenses tinham um objetivo ainda maior: enfraquecer o programa nuclear iraniano, atacando diretamente instalações e centros de pesquisa dentro do território do Irã. O resultado desses ataques, especialmente os ocorridos no último dia 13 de junho, foi devastador. As baixas não foram apenas civis e militares, mas também atingiram áreas cruciais para o regime iraniano, como setores de inteligência, centros de comando militar e instalações ligadas à pesquisa nuclear. O que diferencia essa recente ofensiva israelense de ações anteriores foi a impressionante capacidade de infiltração de Israel nas redes de inteligência iranianas. Em várias ocasiões, Israel conseguiu localizar e eliminar figuras-chave para o funcionamento do regime. Entre os mortos estavam comandantes da Guarda Revolucionária e cientistas nucleares. Essa infiltração expôs vulnerabilidades que minaram a confiança interna do governo iraniano. O regime de Ali Khamenei sempre se sustentou na imagem de força e controle sobre a segurança nacional, principalmente frente às pressões do Ocidente. Mas, diante da eficiência israelense, essas estruturas começaram a mostrar rachaduras. Com a morte de líderes estratégicos e o enfraquecimento de sua inteligência, o Irã passou a enfrentar uma crise interna sem precedentes. A sensação de fragilidade dentro do país obrigou o regime a dar uma resposta à altura para restaurar a confiança entre seus apoiadores e reafirmar sua autoridade no cenário internacional. Foi nesse contexto que, entre os dias 13 e 14 de junho, o Irã lançou aquele que se tornou um dos maiores ataques com mísseis balísticos da sua história. A ideia não era necessariamente obter uma vitória militar, mas enviar uma mensagem clara: o regime ainda estava disposto a lutar, mesmo diante de derrotas recentes. Apesar da quantidade impressionante de mísseis lançados, a maioria deles foi interceptada pelos sistemas de defesa israelenses, como o conhecido Domo de Ferro, ou acabou caindo em áreas desabitadas. Ainda assim, os projéteis que conseguiram ultrapassar as defesas provocaram destruição pontual. O ataque resultou em 3 mortos, cerca de 80 feridos, especialmente em Tel Aviv e arredores. Do ponto de vista militar, no entanto, os resultados do ataque foram praticamente nulos. O principal objetivo de Teherã era demonstrar força para sua própria população e para os grupos aliados na região. Na prática, o ataque acabou reforçando a percepção de que o Irã está em desvantagem e que suas ofensivas, por mais espetaculares que sejam, não têm alterado o equilíbrio desse conflito. Enquanto isso, Israel, com ataques muito mais precisos e cirúrgicos, conseguiu eliminar grande parte da cúpula militar iraniana, além de neutralizar os principais cientistas envolvidos no programa nuclear do país. E boa parte das defesas aéreas iranianas de médio e longo alcance foi destruída ou inutilizada, comprometendo de forma severa a capacidade defensiva do Irã. Instalações nucleares importantes também foram danificadas, o que representa um golpe significativo nos planos estratégicos de Teherã. Além dos danos físicos e estruturais, o Irã também vem perdendo sua capacidade de projetar poder fora de suas fronteiras. Suas milícias regionais, que sempre foram utilizadas como instrumentos para desestabilizar governos vizinhos ou pressionar adversários, estão agora gravemente enfraquecidas.
e isso reduz drasticamente a influência iraniana em países como Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. E como se não bastasse a pressão externa, o Irã ainda enfrenta graves problemas internos. A insatisfação popular vem crescendo, alimentada por décadas de sanções econômicas impostas pela comunidade internacional. A crise econômica se aprofunda a cada mês. A inflação corrói o poder de compra da população e o desemprego atinge índices alarmantes. Além disso, a repressão do regime contra dissidentes políticos e manifestantes só aumenta o clima de tensão nas ruas. Embora o governo iraniano tenha adotado medidas severas para silenciar dissidentes e tentar controlar a situação, a pressão interna está longe de ser resolvida. A combinação entre derrota militar, crise econômica, repressão política gerou uma atmosfera de instabilidade no regime. Cada ataque mal sucedido ou cada fracasso militar só aumenta a frustração da população, tornando a situação política de Khamenei cada vez mais delicada. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. O que Ali Khamenei pode fazer para tentar garantir a sobrevivência do seu regime e evitar que esse conflito escale para uma guerra global? Quais seriam suas cartas restantes diante de um cenário tão desfavorável? No atual contexto, com as defesas aéreas praticamente destruídas, a cúpula militar dizimada, o programa nuclear comprometido, a economia à beira do colapso e uma crescente insatisfação popular, Khamenei se vê diante de apenas duas alternativas. Ou tenta declarar uma vitória simbólica sobre Israel, usando o ataque recente como justificativa, ou parte para uma escalada ainda mais agressiva no conflito, aumentando o risco de um confronto regional ou até global. A primeira opção seria claramente uma jogada política e de propaganda. Mesmo que a realidade mostre um cenário de derrota, Khamenei poderia recorrer a discursos inflamados para convencer parte da população de que o Irã saiu vitorioso moralmente ou espiritualmente no confronto. Essa narrativa, embora frágil, poderia aliviar temporariamente a pressão interna. Já a segunda opção, a de continuar atacando Israel ou seus aliados, seria extremamente arriscada. Qualquer novo ataque poderia desencadear respostas ainda mais devastadoras por parte de Israel e possivelmente envolver potências ocidentais como os Estados Unidos e países da OTAN. E essa escalada pode colocar em xeque a própria existência do regime dos ayatolás. Muitos analistas internacionais acreditam que a primeira opção é, de longe, a mais prudente para Khamenei. Um recuo estratégico, acompanhado de uma retórica vitoriosa, permitiria ao regime ganhar tempo para reorganizar suas forças, tentar reerguer o programa nuclear, estabilizar a política interna e até mesmo negociar algum tipo de alívio nas sanções, caso o conflito não avance. Seguindo por esse caminho, o Irã poderia focar na reconstrução de sua capacidade militar e na tentativa de recuperar parte de sua influência perdida na região. No entanto, se Khamenei insistir na escalada e continuar desafiando Israel diretamente, o risco é o colapso completo do regime, com a possibilidade real de que um novo governo alinhado com os interesses ocidentais tome o poder em Teherã, e esse cenário não seria inédito. Algo semelhante ocorreu na Síria após a Guerra Civil, levando à desestabilização total do país e à queda definitiva de Bashar al-Assad. Para que essa guerra tome proporções globais, bastaria que potências como Rússia ou China, tradicionalmente aliadas do Irã, resolvessem intervir diretamente no conflito. No entanto, isso ainda parece improvável. A Rússia está atolada em seus próprios desafios militares e econômicos, principalmente devido à guerra prolongada contra a Ucrânia. Já a China evita se envolver diretamente nesse tipo de conflito, enquanto não resolver pendências mais urgentes, como a guerra comercial e as tensões tarifárias com os Estados Unidos. Mas onde a Bíblia entra nessa história toda? O que antes era uma tensão diplomática latente, alimentada por discursos ideológicos e ameaças veladas, rompeu as fronteiras da retórica e invadiu os noticiários globais com força devastadora. Para muitos estudiosos de profecias bíblicas, a realidade atual começa a se assemelhar
ao que foi profetizado há milênios, tornando aquilo que antes era apenas expectativa em algo palpável e iminente. Até o nome da operação militar lançada por Israel, Leão que se levanta, em tradução livre, iniciada no início dessa semana, quando Israel retomou a ofensiva contra o Irã sem aguardar a resposta oficial de Teherã, carrega um peso não apenas militar, mas também profético. Esse nome foi inspirado diretamente no texto bíblico encontrado no livro de Números, capítulo 23, versículo 24. Esse povo levanta-se como leoa, firma-se como leão, não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Essa escolha não foi aleatória. O leão, símbolo de força, autoridade e juízo divino, revela que Israel não está apenas agindo como uma nação soberana em defesa própria, mas também como uma nação com identidade profética, entrelaçada à narrativa da redenção, ao juízo sobre as nações e à consumação dos tempos, segundo a tradição bíblica. A expressão hebraica usada nesse versículo para leão remete à imagem de um jovem leão em ascensão, cheio de vigor e energia, pronto para conquistar o que lhe foi prometido. Uma imagem potente de um Israel rejuvenescido, ressurgindo não só como potência militar, mas também como força espiritual, especialmente no contexto escatológico das profecias. Outro ponto relevante surge em Ezequiel 38, versículos 5 e 6, que menciona diretamente a antiga Pérsia, atual Irã. A eles se unirão a Pérsia, a Etiópia e a terra de Put, todos com escudos e capacetes. Virão também Gomer e todas as suas tropas, juntamente com Bet Togarma, dos confins do norte, com todas as suas tropas, um grande exército. Essa passagem descreve uma futura coalizão contra Israel nos tempos finais. Vale lembrar que Pérsia era o nome oficial do Irã até 1935, o que fortalece ainda mais o vínculo entre a profecia e os acontecimentos atuais. Muitos estudiosos entendem que essa profecia começou a se desenrolar quando Israel voltou a ser reconhecido como nação independente em 1948, consolidando-se com a retomada de Jerusalém em 67. Ou seja, de acordo com essa linha interpretativa, já estamos vivendo a segunda fase das profecias bíblicas relacionadas a Israel. A primeira fase está registrada em Isaías 11, versículos 11 e 12. Naquele dia, o Senhor estenderá novamente a mão para resgatar o restante do seu povo que ainda vive na Assíria, no Egito, em Patros, em Cuxe, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Ele levantará um estandarte entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Com todas essas informações em vista, resta a reflexão. Estaríamos realmente vivendo o início do fim? Esse conflito será apenas uma guerra física, com potencial para desencadear a tão temida Terceira Guerra Mundial? Ou estaremos diante de uma batalha espiritual que prenuncia uma nova vinda de Cristo? São perguntas que ganham cada vez mais força à medida que o Oriente Médio e profecias bíblicas se entrelaçam no noticiário